Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, eu subo à tribuna hoje para fazer uma retrospectiva do movimento que eu participo já desde 2007, movimento de usuários de bicicleta, que vem, ao longo dos anos, reivindicando por melhorias, tanto nas ciclofaixas, ciclovias, quanto para a segurança em geral dos ciclistas. Eu hoje, pela manhã, passei na Andrade Neves e vi que depois de uma proposição que nós fizemos no ano passado para a secretária Josiane, discutimos o tema do estacionamento por fora da ciclovia. A ciclovia da Andrade Neves, ela servia de estacionamento depois das 20 horas e nunca foi uma convivência tranquila, porque, na verdade, principalmente no verão, ali naqueles bares da Dom Joaquim, o pessoal acabava estacionando dentro da ciclovia, mesmo fora dos horários que eram permitidos. Fizemos várias denúncias com fotografias de automóveis parados na ciclovia no horário indevido, fizemos conversas diretamente com a secretária para que ela fiscalizasse o estacionamento também que acontece na ciclovia ali no Parque do Antônio Zátera, que sempre foi ocupado também por automóveis. Mas eu acho que agora a Secretaria deu um passo importante, que foi a sinalização pelo lado de fora da ciclovia, e fazer com que a ciclovia seja 24 horas por dia, e não só num horário específico. Nós também, lá em 2010, o movimento de usuários de bicicleta, o pessoal da arquitetura da Universidade Federal, o professor Polidori, o professor Horácio Severi, que era nosso incentivador, o líder do movimento dos usuários de bicicleta, nós fizemos uma intervenção na rua Santa Cruz. Colocamos num dia bem cedo de manhã, vários cones de um lado da Santa Cruz, interrompemos o estacionamento de um dos lados e ficamos ali entre Gomes Carneiro e Avenida Bento Gonçalves, andando de bicicleta para mostrar da necessidade de termos ali uma ciclovia, uma ciclofaixa, melhor dizendo, que ligasse a Avenida Bento Gonçalves com a Gomes Carneiro, que é a zona das universidades, o centro da cidade. Para quem anda de bicicleta sabe que o sujeito pode vir do Fragata, das Três Vendas, do Areal, até a Bento Gonçalves, mas da Bento Gonçalves para o centro da cidade, não tem uma ciclovia que possa possibilitar ao ciclista chegar até o centro da cidade por uma ciclovia ou chegar até as universidades através da ciclovia. Então, o movimento de usuários de bicicleta, lá em 2010, fez essa intervenção na Santa Cruz. Foi muito interessante, porque colocamos os cones, ficamos ali o dia inteiro ocupando aquela área, e no final acabou sendo marcada uma reunião com a secretária de então e com o arquiteto Guto King, que é arquiteto da Prefeitura Municipal de Pelotas, e foi muito interessante o debate, porque nós reivindicávamos que fosse na Santa Cruz a ligação. E o superintendente, acho que na época, o arquiteto Guto King, foi quem deu a ideia de que nós fizéssemos a ciclovia, a ciclofaixa, não na Santa Cruz, mas sim na Félix da Cunha. E houve uma discussão muito bonita na Praça Coronel Pedro Osório, que envolveu o movimento de usuários de bicicleta, envolveu o pedal Corticeira, pedal Domingueira, vários outros movimentos de ciclistas que nós temos na cidade. Aliás, centenas de pessoas hoje participam de movimentos de ciclistas em Pelotas, coisa que lá em 2006, 2007, quando nós começamos, eu me lembro, nós éramos 4 ou 5 pessoas que nos reunimos ali na Catedral para fazer um passeio de bicicleta, como se pensava na época, lá em 2007. Esse movimento cresceu muito. Hoje nós temos centenas de pessoas que se reúnem, tanto no pedal Domingueira, que já não é só os domingos, durante a semana também se reúne, o pedal Corticeira,
Tem uma série de grupos. E o movimento de usuários de bicicleta, que é o que eu sempre fiz parte, que a visão era muito mais de possibilitar a utilização da bicicleta no dia a dia, muito mais do que só para passeio ou esporte. São propostas diferentes. Pessoas que fazem esporte, pessoas que fazem passeios, e eu sempre tive ao lado daqueles que pensavam que a bicicleta poderia ser em Pelotas um dos principais modais de transporte. Quer dizer, uma das opções melhores para a cidade de Pelotas é investir realmente em ciclovias e ciclofaixas. Pelotas tem tudo para ser uma cidade das bicicletas. Tem tudo para poder ser um modelo para o resto do país. E eu fico muito contente que todo esse esforço que veio lá de 2007, 2008, nós conquistamos muito, na verdade. Nós conquistamos várias ciclovias e mais do que isso, nós conseguimos colocar na pauta de discussão o tema das ciclovias em Pelotas. No imaginário coletivo que a ciclovia é importante. Depois de 2008 para cá, todas as campanhas políticas, aqueles candidatos que se colocaram na posição de serem candidatos a prefeito, tiveram que falar sobre isso, tiveram que responder o que fariam nessa área, qual a visão que teriam a respeito das ciclovias, e tiveram que dar uma resposta para isso. Isso nós ganhamos com esse trabalho silencioso até, né, mas cotidiano de utilização da bicicleta. Eu mesmo comecei a trazer para a minha vida diária a questão de incluir a bicicleta como meu veículo de transporte, e aos poucos fui me organizando para isso, uma vez por semana vindo de bicicleta, no ano seguinte 2 vezes por semana vindo de bicicleta. Esse ano já estou conseguindo vir 3 vezes por semana, andar só de bicicleta. Mas claro, eu sinto a dificuldade, e eu que milito e aprendi muita coisa com esses militantes do movimento de usuários de bicicleta, eu aprendi também que andar de bicicleta requer uma série de ensinamentos de trânsito. É diferente andar de bicicleta, andar de automóvel. A pessoa tem que escolher o percurso, tem que ter proteção, tem que colocar o capacete, tem que botar sinalizador na bicicleta, tem que se fazer ver por parte dos automobilistas, né? É importante todo um trabalho de educação para o trânsito, que a partir do momento que nós temos na cidade com ciclovias colocadas à disposição para os ciclistas, bom, agora está no momento também de exigir dos ciclistas que eles cumpram e utilizem os espaços que são destinados para a ciclovia. Eu vejo ainda como ciclista hoje, mesmo andando, mesmo havendo uma ciclovia à disposição, muitos ciclistas ainda, mesmo tendo a ciclovia, optam por andar no meio do trânsito, o que não faz sentido. Quer dizer, se nós temos um local onde tem a ciclovia deve ser utilizada pelo ciclista. E essa orientação tem que passar também a ser feita pelos agentes de trânsito. A partir do momento que nós tivermos a ligação por ciclofaixa na Félix da Cunha, ligando a Avenida Pedro Gonçalves com a Gomes Carneiro, nós vamos olhar por cima o mapa da cidade e vamos poder ver que é possível, nos grandes bairros, nós chegarmos até o centro da cidade sempre por ciclovia. Melhor dizendo aí, sempre por ciclofaixa, na verdade, né? Porque não é uma via exclusiva construída para ciclista, mas marcada no asfalto com aqueles tachões que dão maior segurança para o ciclista. Então, eu queria dizer que eu fico muito contente de ver a evolução dos espaços para os ciclistas em Pelotas. Uma parte para o vereador Rafael Amaral, por favor, presidente. Primeiro, dar parabéns ao senhor, vereador Marcos Cunha, porque, na verdade, o senhor é um defensor mesmo, inato, e realmente, durante o dia, andando de bicicleta para cima e para baixo, mostra um exemplo. Gostaria de fazer esse mesmo tipo de esporte, trazer para o dia a dia a bicicleta, mas infelizmente não mora indo um pouco longe, quem sabe o futuro. Mas eu acho que Pelotas avançou muito, e muito que desde que o senhor chegou aqui nessa casa, pautou bastante sobre as ciclofaixas. Eu acho que nós estamos no caminho. E claro que temos que avançar muito, fazer essas ligações que chegam em alguns momentos, vamos dar um exemplo, em alguns momentos que tu não tens para onde sair. Chegou o local do final e tu não tens para onde andar. Mas avançamos muito, perto da cidade, e esses movimentos que o senhor ajuda, como Perdal Corticeira, que todas as noites tem indo para o Laranjal, cada vez aumentando mais o número de participantes, isso é saúde, isso é vida, e também convivência entre as pessoas. Então, parabéns ao senhor, que é defensor das ciclofaixas,
pessoal que anda de bicicleta, não só como esporte, mas também como meio de locomoção e de busca ao trabalho. Parabéns. Obrigado, vereador Rafael. Só para concluir, um dado importantíssimo que nós temos num estudo, uma dissertação de mestrado feita pelo IFSUL, professor Giancarlo do IFSUL, Bacchieri, alguns anos atrás ele fez uma dissertação de mestrado dizendo o seguinte: 50% dos trabalhadores braçais homens em Pelotas se deslocam de bicicleta para o trabalho. 50% dos homens de trabalho braçal se deslocam para o trabalho de bicicleta. Com mais ciclofaixas, vamos dar mais segurança para essa população e incentivar que aqueles que ainda hoje não têm coragem de andar de bicicleta possam utilizar as ciclofaixas para andar de bicicleta. Nós fizemos aqui uma audiência pública com 2 especialistas mundiais nesse tema, e um aspecto que eles chamaram a atenção para nós melhorarmos a convivência de pedestres, ciclistas e automobilistas em Pelotas é diminuir a velocidade dos automóveis no centro da nossa cidade. O especialista holandês que veio aqui, fez uma audiência pública conosco, disse que é um absurdo, numa cidade como a nossa, nós permitirmos que carros andem a 60 km por hora. Que isso é um absurdo. Isso é um convite à morte, porque torna uma cidade completamente desumanizada. Se nós diminuíssemos a velocidade na zona central da cidade, talvez, inclusive, precisássemos muito menos de ciclovia, porque andando mais devagar, haveria convivência pacífica entre pedestres, automóveis e ciclistas. Muito obrigado.